Shalom, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez aqui para compartilhar nossa série do Salmo de número 90. Pois bem, o homem sem Deus, ele é apenas pó, os seus dias e anos são como um breve pensamento. 1000 anos para Deus é como se fosse um dia, e um dia como se fosse 1000 anos. A geração do homem, segundo alguns estudiosos das Escrituras, é de 70 anos. Passando disso é canseira, enfado e aflição. Por isso, o homem ele deve expressar dependência e confiança em Deus. Vamos ler o texto da palavra de Deus aqui. Salmo de número 90, versículo, vamos ler apenas o versículo 11, que diz assim: pois todos os nossos dias, aliás, o 11, né? Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Quem conhece o poder da ira de Deus, né? E a sua cólera, segundo o temor que te é devido. Então Deus deve ser temido pelos homens, não com medo, ainda que seja, mas ter respeito e reverência para com Deus. Então vimos sobre Deus. Deus é eterno. O salmista no Salmo de número 90, ele diz que Deus é eterno e que ele, diante de Deus, desse Deus eterno, ele é pó, ele é apenas pó. Sem Deus ele é pó. Então o texto do Salmo 90, o versículo 3, tem um contexto em várias passagens. Jó fala a respeito da brevidade dos dias do homem, no capítulo 20, versículo 8. O mesmo Moisés, no capítulo 3, versículo 19 de Gênesis, ele vem falar que o Deus, ele indica um veredito a respeito do homem, que o homem ele comeria do suor do seu rosto, e com o decorrer do passado tempo ele morreria. E parafraseando, essa morte não seria imediata, de acordo com a ordem expressa de Deus, que Adão não devia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque certamente ele morreria, e se ele comesse ele morreria. Então ele desobedeceu. A morte não foi imediata, mas ela seria inevitável. A morte sofrida imediata por Adão foi a morte espiritual, a separação de Deus. Mas é certo que no decorrer dos anos, ele certamente, no passar dos anos, ele colheria o fruto da natureza pecaminosa da desobediência, que seria a morte física. Então, também os dias e anos dos homens são como um breve pensamento, ou como a vigília da noite. Imagine, vamos para o entendimento dos hebreus ou dos judeus sobre a vigília. Vamos dividir a vigília, digamos que em 3 horas ou 4 horas. Então, imagine o homem viver apenas 4 ou 3 horas. A vida do homem como uma vigília da noite, como um sono, como um cochilo, como um breve pensamento, ou um murmúrio. Então, já outro texto, o número 90 de Salmo, né, onde nós estamos vendo o versículo 4, vem falar que
1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Pedro também no capítulo 3 da sua segunda carta, o versículo 8, ele fala para uma geração que duvidava das promessas, do cumprimento das promessas de Deus. E ele diz que Deus cumpriu suas promessas. Ele cumpriu. Apocalipse diz, Jesus disse, cedo eu venho. Deus não falha. O Senhor não falha, Ele cumpre suas promessas. Ele certamente virá, no tempo dele ele virá. Em Gênesis 5:27, nós lemos que Matusalém viveu 969 anos. Imagine, muitos dias. A Bíblia diz que ele viveu, mas morreu. Então, do que adianta viver muitos dias nessa terra, ainda que 70, 80, no caso de Matusalém, 969 anos, o que adianta viver esse tanto de anos com abundância de dias e de anos, sem exercer a fé? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, 70 anos, havendo vigor, hoje a geração é considerada a geração, hoje uma geração de 70 anos, passando de 70 é canseiro e enfado. Então, neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, aflição, como diz a palavra. E por isso, sabendo que nós somos breves aqui na terra, os nossos dias se passam, voam, como diz o salmista. E não esquecendo aqui, não vamos falar a respeito da escatologia, mas alguns entendem que aqui fala do arrebatamento da igreja após os 70 anos de descumprimento de Israel como nação, e a igreja será arrebatada, enfim. Mas, em se tratando da brevidade da vida, nós devemos procurar viver bem. Como? Pedir sabedoria a Deus. O versículo 12, que é um dos versículos que eu amo muito, o salmista diz assim, o versículo 12: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Então o homem sem Deus é apenas pó. Seus dias e anos são como um breve pensamento, como algumas horas, ou como um dia. 1000 anos para Deus é como se fosse um dia, e um dia como se fosse 1000 anos. Então a geração atual vive 70 ou 80 no mais que viva, canseiro e enfado. Então, por isso, diante desse entendimento de que a nossa vida ela é breve como a relva que nasce pela manhã e à tarde secas, nós devemos pedir sabedoria para Deus, para que nós vivamos de forma sábia. A vida é tão curta, então é preciso vivê-la com sabedoria. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Na próxima mensagem estaremos falando sobre pedidos de um coração sábio. A partir do capítulo do versículo 12 adiante estaremos falando desses pedidos que Moisés fez a Deus. Deus abençoe, curta, dê o like, compartilhe, comente e mande sugestões, e que você esteja sendo edificado através das palavras que estão sendo pregadas aqui no nosso canal. Em nome de Jesus Cristo, dê sugestões. Shalom, a paz do Senhor, que Deus abençoe você e sua vida nesse tempo para a sua glória. Amém.